Bom dia, meninos. Vamos começar a nossa aula de hoje. Como nós havíamos combinado, a gente vai começar fazendo a correção do simulado. Vamos lá? Bom, eu dei uma olhada nas questões do simulado, observei se vocês erraram mais e acertaram mais, e a gente vai fazendo comentários a respeito delas, ok? Bom, aqui questão 1. Observe a tirinha a seguir. Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque eu estou mandando e sou sua mãe. Se é uma questão de títulos, eu sou sua filha. E nos diplomamos no mesmo dia, não foi? No período, se é uma questão de títulos, eu sou sua filha, registra-se o emprego de uma conjunção condicional. O se, ele vai ser sempre uma conjunção subordinativa, tá? Normalmente é condicional ou integrante. Tá? Dificilmente, pode acontecer de ter outro sentido? Pode. Lembrem-se que as palavras, elas adquirem um significado pelo contexto e não pelo significado independente delas, tá? Mas nesse caso aqui, olha só, se é uma questão de título, então a condição, né, que ela está procurando para a mãe mandar nela, é a mãe ter o título de mãe, se é esta condição, então a conjunção se é condicional. A questão 1 teve 49% de erros, então é uma quantidade de erros bem grande, né? Então vamos começar a prestar atenção. Se vocês tivessem visto as opções aqui, a gente ficaria na dúvida entre essas duas. Mas a integrante, ela só complementa a oração. Não sei se vou sair. Eu não sei o que. Se vou sair, está completando o sei. Somente nesses casos a gente tem a conjunção integrante. Nos outros, o se normalmente será condicional. Ok? Questão 2. A questão 2 trabalha com vozes verbais e junto à questão 3 teve 56% de erros. Pior ainda que a questão 1, né? Então, vamos lembrar as vozes verbais. Voz ativa, o sujeito pratica a ação do verbo. Alguém fez algo. Voz passiva, o sujeito recebe a ação do verbo. Algo foi feito por alguém. E a voz reflexiva, o sujeito pratica a ação nele mesmo. Tá? Então, são essas 3 vozes que nós temos. Leia a tirinha a seguir. Você acredita que nossos destinos são controlados pelas estrelas? Não. Acho que podemos fazer o que bem entendermos com nossas vidas. E aí o Calvin olha para o céu. Não é o que papai e mamãe me dizem. Então aqui o Calvin aproveita uma conversa aleatória com um amigo dele e se lembra que os pais orientam a vida dos filhos, e quando você é criança, isso é normal. Mas ele leva ao pé da letra o que o Tigre falou aqui, né? Que a gente não é um mero joguete das estrelas, que a gente tem um livre-arbítrio, né? Mas um livre-arbítrio que durante um certo tempo precisa de uma orientação de pessoas mais experientes. Aliás, durante a vida inteira, né? Todo mundo precisa de orientação, de conselho em vários setores da vida, tá bom? Bom, vamos à questão. Considerando a relação que o sujeito mantém com o verbo, está correto afirmar que no primeiro quadrinho as vozes verbais são. Então, vamos lá no primeiro quadrinho. Você acredita, tá aqui o primeiro verbo. Quem acredita? Você. Então, você, que é o sujeito, está praticando a ação de acreditar. Voz ativa. Que nossos destinos são controlados pelas estrelas. Quem são controlados? Nossos destinos. Então, o sujeito destinos não está praticando a ação de controlar. Ele está recebendo a ação de ser controlado pelas estrelas.
tá? Então, voz passiva. Como são dois verbos aqui, voz passiva analítica. Então, nós vamos marcar a letra C, voz ativa e passiva analítica, ok? Questão 3, não vou ler o texto, vocês já leram, né? Um texto falando sobre a questão ambiental, de que as pessoas normalmente criticam as outras por destruir a natureza, por provocar poluição e não olham para o que elas mesmas fazem. E aí a gente tem aqui a questão. Sobre o problema do desmatamento explorado nesse texto, um poeta francês, Jacques Prévert, dizia: tantas florestas arrancadas à terra e trucidadas, acabadas, relativizadas, tantas florestas sacrificadas para a pasta de papel de bilhões de jornais, chamando anualmente a atenção dos leitores sobre os perigos do desmatamento dos bosques e das florestas. Essa estrutura significativa, cheia de contrastes do texto, se baseia num tipo de linguagem figurada denominada. Quando eu falo em contrastes, eu estou me referindo a ideias opostas. Ideias opostas só pode ser ou paradoxo ou a antítese. Lembrando que a antítese, os opostos se aceitam, acabam nem sendo tão opostos assim. E no paradoxo, não. Eles realmente trazem uma contradição grande, como se fosse inaceitável a ideia apresentada ali. Tá bom? Então, se eu pegar aqui que o início do texto, as florestas são arrancadas à terra, trucidadas, acabadas, né? Para se fabricar o jornal. E esse jornal é fabricado para conscientizar as pessoas dos perigos do desmatamento. A gente tem aí uma contradição, não tem? Eu vou destruir a natureza para evitar que as pessoas destruam a natureza? Existe lógica nisso? Não. Então, se as ideias opostas estão se contrariando, o que nós temos é um paradoxo, ok? Questão 4. A questão 4 foi a que teve menos erros, apenas 25% de erros, eu ainda acho alto, tá? E ela tá na cara a resposta, olha só. Identifique a figura de linguagem predominante no último quadrinho da tirinha abaixo. Então, Tuta, o que quer fazer hoje? Shopping. Alguma opção que nos deixe menos infelizes e miseráveis por conta da busca insaciável pelo consumo? Deixa eu ver. Quero shopping mesmo. Ótima escolha, muito consciente. Tá vendo que aqui o insetozinho mais velho, né? Porque aparentemente existe uma diferença de idade entre eles. O insetozinho mais velho se mostra totalmente contrário a frequentar o shopping por uma questão de conscientização. E aí aqui no finalzinho, ele elogia o jovenzinho por ter escolhido o shopping. Ou seja, ele foi irônico. Quando a gente diz o oposto do que a gente pensa, existe uma ironia. Tá? Última questão. Leia o poema a seguir, soneto de separação. Nós lemos o soneto de separação na última aula, então vou direto para a questão. Sobre o poema de Vinícius de Moraes, é correto afirmar, exceto... Então, todas as alternativas aqui estão corretas, menos uma. Então, a gente vai procurar a errada. Letra A. O poema soneto de separação possui forma fixa. Sim, é um soneto, né? Soneto é sempre uma forma fixa porque tem sempre 2 quartetos e 2 tercetos. Então, até aqui o primeiro ponto, corretíssimo. Vinícius está entre os poetas que consagraram o soneto no Brasil? Correto também, marquei aqui sem querer, já a gente chega nela. B. O recurso da antítese em face e desface revela, sob certo aspecto, a inconstância na vida amorosa de Vinícius.
que ao longo da vida casou-se várias vezes? Então, mesmo que a gente não saiba nada da vida do Vinícius de Moraes, se a gente ver aqui no poema onde tem os verbos, a gente vai ver que sim, ó, de repente da calma fez-se o vento, ou seja, onde estava tudo parado, normal, houve um movimento, ou seja, a pessoa de solitária, quietinha no canto dela, se apaixonou. Depois, que dos olhos desfez a última chama, né? Então, esse vento, esse sentimento, apagou a última chama de um outro sentimento, ou seja, tem-se um sentimento, um relacionamento amoroso se sobrepondo ao outro. Então, existe a antítese aí? Sim. Tá? C. O soneto é composto por um jogo antitético. Sim, a gente tem vários poemas em que se usa a antítese e o paradoxo para mostrar essas contradições do amor, essa ideia de que o amor dura enquanto o sentimento existe, mas que ele pode acabar a hora que o sentimento deixar de existir, e por aí vai. Justamente porque é um sentimento, a gente já falou disso em outras aulas, né? O amor é um sentimento muito difícil de explicar, de definir. Por isso é o uso tão grande da antítese e do paradoxo em poemas amorosos, tá? Então, o soneto é composto por um jogo antitético. Riso versus pranto, pranto é choro. Calma versus vento, então parado e movimento. Triste versus contente, próximo versus distante. O que confere certo dinamismo, sim, porque você sai de um estado para o outro. Não apaixonado por apaixonado, apaixonado por um agora, apaixonado por outro depois, né? É o que o poema diz. D. No soneto, o poeta utiliza vocábulos do cotidiano? Não. Pranto em lugar de choro. Se fosse do cotidiano, a gente usava choro e não pranto, tá? Então, não há vocábulos do cotidiano. Só aqui já é garantia de que a nossa resposta correta é a letra D. Continuando. Pouco comuns nesse tipo de composição. Realmente, quase não aparece vocabulários do cotidiano em sonetos. Tá? Pode-se observar também que o erotismo é recriado a partir de uma forma clássica e de uma linguagem direta. A linguagem não é direta, ele usa figuras de linguagem o tempo todo. Tá bom? Então, não há vocabulários do cotidiano e não há linguagem direta. Isso é muito raro de acontecer nos sonetos. E a última, o poema é um soneto, sim, com versos decassílabos, sim, a gente vai ver agora, na hora que nós formos corrigir a estrutura do poema. E esquema de rimas ABBA, ok, CD, ok, EFF, FFE. Ok. Então, vamos fazer o esquema do poema? Então, a estrutura do poema Soneto de Separação. Tá aqui, tá? Eu coloquei já separadinho para facilitar para vocês, tá? Eu gostaria de chamar a atenção de que a gente só conta as sílabas até a última sílaba tônica, em todas elas aqui, por acaso, não é sempre, mas por acaso vai ser a penúltima sílaba tônica, então vou parar de contar aqui no pran, bru, pu, pan, vem, chá, mendra, pen, mantém, tan, e pen. Então, vou parar em todos os versos do poema na penúltima sílaba. Lembrem-se que quase sempre, quando uma palavra termina em vogal e a palavra seguinte começa em vogal, a gente emenda como se fosse uma sílaba só. Nesse poema, todos esses casos acontecem, ó, de emenda. Sio, soi, moa. Aqui, silencioso. O O ficou sozinho porque nós temos aqui um caso de hiato. Lembra o que é hiato? São duas vogais juntas na palavra, mas que pertencem a sílabas diferentes. Nesse caso, a gente, dentro da palavra, a gente segue aquela separação de sílaba que a gente já aprendeu, tá? Aqui aconteceu dois casos de emenda de 3 sílabas, ó. Fez-se a espuma.
Então, fez-se-á, tá vendo que na nossa pronúncia, ó, e das bocas unidas fez-se-á espuma, se-á espuma. Então, emenda aqui e emenda aqui, ó, se, tá? Aqui a gente tem outros casos, ó, de emenda, se-o, au. Ah, França, mas o é tônico, não pode ser a primeira. Quando a primeira é tônica, não emenda de jeito nenhum. Mas a segunda ou a última, guardem na cabeça do jeito que vocês acharem melhor, a gente pode sim fazer a emenda, tá bom? Aqui o se-o, aqui tio, nho. Ó, aqui, quando as vogais são iguais, é batata a emenda, não tem como não emendar, tá bom? Então, olhem bem, agora vamos ao esquema de rimas. Todos dão 10 sílabas, como a gente viu lá na questão do simulado, tá? São decassílabos. Então, para achar as rimas, a gente vai só na última palavra de cada verso. Então, pranto é a primeira palavra, a gente coloca a letra A. Bruma não rima com pranto, letra B. Espuma rima com brumo, então repete o B. Espanto rima com pranto, repete o A. Então, primeira estrofe, A, B, B, A. Se nós fôssemos classificar, o A seria uma rima interpolada e o B uma rima emparelhada. Na segunda estrofe, vento não rima com nada aqui em cima, então coloco letra C. Chama não rima com nada, letra D. Sentimento rima com vento, então repito a letra C. Drama rima com chama, então repito a letra D. E aí a segunda estrofe fica C, D, C, D. Todas as rimas são alternadas. Na terceira estrofe, repente não rima com nada aqui nas duas estrofes anteriores. Então eu coloco letra E. Amante também não rima com nada, F. Contente rima com repente, então repito E. Então aqui a gente tem rimas alternadas. Distante rima com amante, F. Então esse F aqui, ó, se eu pegar os dois juntos, vai ser alternada também. Errante rima com distante, então coloco F de novo, que vai ficar emparelhado aqui. Repente rima com contente, né? Aí fica um E aqui, nós vamos ter outra rima interpolada, porque tem dois versos no meio, tá ok? Mas eu não pedi para vocês classificarem, tô só relembrando. O que vocês tinham que fazer era essa divisão com as barras, a contagem para confirmar se dá 10 em todos, e dá, tem que dar. Se não der, você tira a dúvida depois comigo em algum momento, tá? E o esquema de rimas, que é a utilização das letrinhas. Repetiu a terminação, eu repito a letra. Mudou de terminação, obrigatoriamente eu mudo de letra, ok? Então, a questão do poema e do simulado era isso. Agora, eu vou explicar para vocês a primeira atividade do módulo 3, que vocês vão ter que produzir um trabalhozinho para mim, tá? Aqui, na primeira página do módulo 3 de língua portuguesa de vocês, nós temos, nas duas páginas, duas imagens que são contrastantes entre si. Aqui na esquerda, nós temos a imagem, a vista aérea da favela de Paraisópolis, e aqui do lado, um prédio de altíssimo luxo, exatamente ao lado. Ó, vocês estão vendo que está dividido só pelo risquinho do livro. Realmente, isso é uma imagem só. Parece duas imagens completamente diferentes, mas não são, né? Uma fotografia só que pegou dois lados da nossa sociedade, né? O lado da miséria, dos problemas sociais, da pobreza,
e o lado da riqueza, demonstrando como, às vezes, coisas tão contraditórias podem conviver. Na próxima aula, a gente vai trabalhar essas 3 questões aqui, tá? Eu vou trabalhar com vocês, a gente vai analisar juntos, tá ok? Mas eu já queria pedir, o videozinho que eu pedi para vocês, eu quero que vocês façam mais ou menos isso. Vocês vão montar tipo um clipezinho, ok? Em que apresente em sequência imagens contraditórias. Pode ser, por exemplo, a primeira imagem, essa de pobreza, a segunda imagem, uma de riqueza, a terceira imagem, a figura de alguém obeso, a quarta imagem, a figura de alguém muito magro, para representar, por exemplo, a obesidade e a anorexia, que são 2 problemas de saúde, que de certa forma um é o oposto do outro, né? 2 pessoas se abraçando e depois 2 pessoas brigando, que também dá a ideia de oposição. Então, vocês vão atrás de imagens que aparentemente indicam essa noção de contradição que faz o mundo girar, né? Girar e, de certa forma, se manter em equilíbrio, apesar de que algumas contradições mostram que o mundo não vive em equilíbrio. Pelo contrário, ele vive em desequilíbrio. Aqui é um bom exemplo disso. As 2 coisas estão lado a lado, convivendo muito bem, uma do lado da outra, mas isso demonstra o grande desequilíbrio social da humanidade. Se a gente pegar questões de problemas da natureza, né, o desequilíbrio é muito grande, é um desequilíbrio que, de certa forma, está nos afetando hoje. Tá? Então, o que eu quero que vocês mostrem é isso. Vocês vão colher imagens, pode ser em movimento, pode ser fixas, não tem problema, o jeito que for mais fácil para vocês. Vão escolher uma música que tenha algum tipo de relação com o que vocês querem mostrar, tá? E aí vão usar qualquer programa de computador para poder demonstrar essa contradição da nossa sociedade e do nosso planeta, ok? Na próxima aula, como eu falei, eu vou mostrar um clipe para vocês que mostra mais ou menos o que vocês terão que fazer. Tá bom, meninos? Hoje nós ficamos por aqui, tá? Até a próxima. Tchau.